Bom, voltando. Então, no vídeo, ele fala sobre uma unidade chamada volt. Provavelmente vai ser o professor Von que vai conversar com vocês sobre isso nas aulas de física. Mas o que a gente pode falar sobre o tal do volt? A gente vai falar bastante sobre volt, sobre coulomb, sobre ampere, daqui para frente. Essas unidades vão aparecer com uma certa frequência. O volt, de forma bem simplória, porque eu não sou físico, muito menos engenheiro elétrico, algo do tipo, ele é uma medida que descreve o seguinte: ele é uma medida de DDP. Então vamos relembrar alguns conceitos de física. Ou seja, eu tenho dois pontos, um ponto A e um ponto B, e esses dois pontos, sobre eles estão um campo elétrico. Geralmente a gente representa pela letra E. Lembrando que o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então o meu campo elétrico, por exemplo, ele parte do ponto A e vai em direção ao ponto B. Para que esse ponto, a partir do momento que esse campo elétrico existe então passa a surgir aí potenciais diferentes, ou seja, quando eu tenho esse ponto A e ele é uma carga elétrica e o ponto B eu também posso considerar uma carga elétrica, existe ao redor dele uma perturbação do espaço que é causada por essa carga elétrica, que a gente chama de campo elétrico. Quando essa perturbação, vamos dizer assim, ela gera um gradiente, ou seja, ou ela cresce em direção a um sentido, ou ela decresce, tanto faz, a gente diz então que eu tenho uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial, ou seja, o modo como uma carga elétrica A e uma carga elétrica B modificam o espaço em que elas estão de formas diferentes, ou seja, elas não necessariamente geram a mesma perturbação, isso a gente dá o nome de DDP. E essa DDP a gente mede em volts. Então, de forma mais prática, para a gente simplificar a história aqui, novamente, eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B. Um ponto A, ele tem o ponto A e o ponto B geram uma diferença de potencial, ou seja, eu tenho aqui que a minha DDP ela é diferente de zero, eu gero essa diferença de potencial. A partir do momento que eu jogar uma terceira carga aqui que esteja livre, ela vai sofrer umas consequências dessa diferença de potencial. Então é isso que explica o porquê, por exemplo, que eu preciso que a minha tomada tenha uma determinada voltagem. Né? Que físicos e engenheiros odeiam quando a gente fala isso, mas em termos práticos é isso. É o quê? É é como se fosse uma diferença de altura. Para alguma coisa cair, ela tem que sair de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Então pensem a diferença de potencial como se fosse uma cachoeira. Eu tenho um ponto mais alto e um ponto mais baixo. O 127 da minha tomada é o ponto mais alto. O zero, ou algo muito próximo de zero, que sou eu, é o ponto mais baixo. Então a corrente elétrica flui da minha tomada na minha direção e eu levo um choque. É basicamente isso que acontece. Então, no caso aqui, essas diferenças de potenciais a gente sempre vai medir em volt. O volt, então, ele tem essa relação, que lá na física, com certeza, o professor vai detalhar mais, vai explicar a formulazinha de como calcula isso, um monte de coisas. Aí já não é mais a minha parte. Bom, aí ele fala, então, que o tal do anodo, ou ânodo, vocês vão ouvir a pronúncia de duas formas diferentes, ele gera um fluxo de elétrons. Ele fala isso no momento do vídeo. Ele pega a forma de eu saber que o meu ânodo está funcionando é que ele gera um fluxo de elétrons que é medido em tantos milivolts. Então o que significa isso para a gente? Significa que de alguma forma o material que ele está usando, que ele falou que principalmente se utiliza 5, ele vai começar a dar elétrons para o meio, e esse ato de ele fornecer elétrons protege o material. Por isso, então, que ele é chamado de anodo de sacrifício. O nome sacrifício não está ali à toa, ele realmente se sacrifica. Só que para a gente entender isso um pouco melhor, a gente vai precisar dos conceitos que a gente vai conversar hoje. É lógico que ali o cara está trazendo uma situação um tanto quanto específica, ele está trabalhando com o conceito de materiais submarinos que vão estar lá no fundo do mar, exposto a uma concentração de sal bastante alta,
e faz com que, se não tiver o ânodo de sacrifício, ele vai ser corroído em pouquíssimo tempo. Mas eu quero uma coisa mais do meu dia a dia. Eu não trabalho com material submarino, eu não trabalho num local que extrai petróleo ou algo desse tipo. Eu não sou esse tipo de pessoa. Posso até ser no futuro, mas agora eu não sou. Eu quero uma coisa mais palpável. Então tá, vamos trazer uma coisa mais palpável. Tanque de gasolina, que é esses tanques de postos de gasolina. O tanque de gasolina, pensa um tanque gigante para comportar um volume muito grande de combustível, ele fica subterrâneo. E aí que a gente pode pensar, raramente você vê um posto de gasolina trocando esse tanque, porque seria um momento em que uma construção praticamente ia acabar com todo o posto de gasolina, porque imagina o tamanho do negócio. Você não vê isso com frequência, pode até ver, mas é bem difícil. Por quê? Porque o tempo de vida desses tanques ele é bem longo, justamente também devido ao uso de ânodos de sacrifício. Estão ali para proteger isso. Outro caso, se alguém aqui for querer ser um futuro engenheiro civil ou alguém que vai trabalhar com construção civil, que seja, não tem problema, com certeza, na construção de um prédio, de uma coisa um pouco mais elaborada, vocês vão acabar vendo que nos vergalhões de aço, material que a gente entende que é bastante resistente, também são usados metais de sacrifício para fazer com que ali dentro do concreto, ainda que esteja dentro do concreto, ele sofre esse processo de oxidação. Então, se eu coloco um outro metal que sofre a oxidação muito mais facilmente, ele protege o outro. E aí tem diversos usos, muitos usos mesmo, que a gente pode começar a elencar aqui do porquê que isso acontece. Só que aí vem a questão, como que isso vai ser questionado para vocês numa prova? O cara vai criar uma situação como essa que a gente viu, pode ser essa do barco, pode ser a do tanque subterrâneo, pode ser da construção civil. Ele vai pegar um desses exemplos, vai te falar, o material que eu estou querendo proteger é o material X. E ele vai te dar uma tabelinha com outros materiais e vai pedir para você escolher o metal de sacrifício. Basicamente é assim que vai aparecer esse tipo de questão nos vestibulares, no Enem, entre outros. E aí vem a questão, como que eu escolho? Qual que é o meu parâmetro para escolher? E aí, para eu escolher isso, vem aquela questão que eu deixei na nossa última aula. O que a gente conversou na nossa última aula? Eu falei o seguinte, a gente tem 2 metais, ou até 3 ou 4, não importa, e esses metais, o livro fala pra gente, por exemplo, neste caso aqui, que o zinco sofre oxidação e o cobre sofre redução. Então, caso você não se lembre o que é oxidação, vamos relembrar rapidamente. O zinco, o NOx dele aqui, se não tem nada, é 0. Do outro lado ele é mais 2, ou seja, o número de oxidação aumentou. Se aumentou, ele sofreu oxidação. Já no caso do cobre, ele era mais 2 e do outro lado virou 0. O número de oxidação reduziu, portanto ele sofreu redução. Só que aí vem a questão, quem que disse, ou como que eu consigo tirar essa informação que o zinco sofre oxidação e o cobre redução? Por que não o contrário? E existe a possibilidade do contrário? São 2 perguntas bem interessantes de a gente trazer para cá. Então, primeiro de tudo, como que eu sei que é o zinco que sofre oxidação e o cobre que sofre redução? No primeiro momento, isso foi feito totalmente experimentalmente. Os caras testaram vários e vários metais para poder trazer essas informações, fazendo esses comparativos. Então, foram muitos e muitos estudos que vários cientistas participaram para poder fazer o levantamento desses comportamentos. Com o passar do tempo, começou a não necessariamente precisar ser algo totalmente visual. Porque, por exemplo, para eu saber que algo oxida, não é uma coisa necessariamente instantânea. Por exemplo, o ferro que está lá no prego que você deixa no ambiente, ele não oxida do dia para a noite, demora um tempão. A mesma coisa acontecia aqui. Acontecia do dia para a noite, é um tempão. Então isso não era prático. Com o passar do tempo,
começaram a ser desenvolvidos aparelhos que faziam medidas. Então, duas coisas foram necessárias a serem desenvolvidas. Quando eu quero medir alguma coisa, eu preciso de um parâmetro de comparação. Igual, por exemplo, se eu vou medir um comprimento, o meu parâmetro de comparação é o metro, que alguém, em algum momento, disse que a partir de hoje o tamanho fulano é um metro. Se eu vou medir tempo, o meu parâmetro de comparação é segundos. Alguém também fez a mesma coisa. Então, outra coisa dá 1 segundo. Ponto. Aqui eu preciso de um parâmetro de comparação. Então, o que eles fizeram? Eles usaram o hidrogênio como a medida que o hidrogênio estabelecer, aquilo é a medida zero. Então, a partir do hidrogênio, as coisas vão assumir valores positivos e vão assumir valores negativos. Que valores são esses? Valores em volts. Por isso que no vídeo ele fala do tal do volt. O volt vai aparecer com frequência aqui pra gente. Então, fazendo essas medidas, a gente vai ter valores positivos e valores negativos. Do quê? Valores do quê? Tá falando valor do quê? Vai depender do que você estiver observando. Tanto podem ser valores de oxidação, quanto podem ser valores de redução. Depende do que você quer. Se na minha tabela, que daqui a pouco a gente vai ver como é que essa tabela é, aparecer lá o valor de oxidação é positivo, significa que de redução é o mesmo valor, só que um sinal negativo. Se eu olho agora no lado que é redução e está com valor negativo, significa que de oxidação é o valor positivo. Então, por meio dessas medidas, foi criada uma tabela, assim como existe a tabela periódica e diversas outras tabelas, onde foram medidas esses potenciais de algo, o quanto que um algo facilmente vai oxidar ou facilmente vai reduzir, e foi criada uma tabela dizendo, o cara aqui de cima é o que oxida mais fácil, o cara aqui de baixo é o que oxida mais devagar, com mais dificuldade. Então, por meio disso, eu ranqueei os metais, do mais fácil de oxidar ao mais difícil, ou o inverso, do mais fácil de reduzir ao mais difícil de reduzir. Novamente, depende do que você quer. Então, quando eu falo que o zinco oxida e o cobre reduz, eu posso dizer isso baseado em duas coisas. Em eu fazer esse experimento e observar o comportamento desses metais e chegar à conclusão que o zinco oxida primeiro que o cobre, ou eu usar esses valores e não precisar fazer esse experimento, porque alguém já fez isso para mim. Então, surge daqui o conceito de potencial padrão de redução. Mas existe um potencial padrão de oxidação? Existe. Mas por que não apareceu aqui? Porque o potencial padrão de redução é o mais comum. É o que 90% dos exercícios que vocês forem fazer, ou se algum de vocês for usar isso na sua vida profissional, vocês vão usar esse valor. Dificilmente a gente usa potencial padrão de oxidação. Apenas uma convenção. Não tem ninguém te proibindo de usar o outro. Mas é mais comum. Então a gente se adapta. Então como é que eu utilizo esse valor? Se eu estiver utilizando o nome potencial de um padrão, só usa potencial de redução. Um potencial de redução significa o quê? O que é um potencial? É a sua habilidade em algo. O potencial do fulano para ser um atleta é muito alto. Significa que o cara tem uma habilidade, que no caso ele desenvolveu, ou é inata dele, a fazer tal atividade. Aqui é a mesma coisa. O metal fulano tem um alto potencial de redução. Significa que é dele uma facilidade em reduzir. Ele se reduz com muita tranquilidade, com muita facilidade. O fulano tem um baixo potencial de redução. Significa o quê? Que para ele reduzir é difícil, é complicado, não rola. Acontece, mas com muita dificuldade. Então, muito provavelmente, quando eu olho na tabela, o potencial padrão de redução do cobre, como é o cobre quem reduz, é maior do que o do zinco. Para poder, então, eu ditar que o cobre reduz e o zinco não. A mesma coisa eu poderia fazer a análise inversa agora. Agora eu vou olhar pelo potencial padrão de oxidação. O potencial padrão de oxidação do zinco é superior ao do cobre. Por isso que o zinco oxida e o cobre não. Então, como eu disse, alguém se deu a esse trabalho
de montar uma tabela pra gente, quebrar esse nosso galho, para que a gente possa utilizar isso na nossa vida cotidiana. Então, o engenheiro, a pessoa que vai trabalhar com esse tipo de material, seja ele ali fazendo a obra ou planejando isso, não importa, ele tem essa informação do que ele vai usar. Então, por exemplo, naquele vídeo, o cara que utiliza aquele ânodo de sacrifício, ele já conhece o ambiente que ele vai trabalhar e ele já sabe pré-estipulado que aquele é o material mais eficiente. Lógico, é daquele tamanho porque muito provavelmente ele quer que o negócio fique lá por muito tempo, até por também provavelmente as condições no oceano, condições de pressão muito alta, temperaturas muito baixas, concentração de sal altíssima, faz com que um negócio daquele tamanho com certeza não dure muito tempo. Então, para isso, esses caras utilizaram essas informações e conseguem então trabalhar. Mas como é que é essa tabela? Vamos ver essa tabela então. Quando você for fazer a sua prova, o cara não vai dar uma tabela inteira como essa, mas muito provavelmente ele vai dar pelo menos, dificilmente menos que isso, mas pelo menos 4 valores para você analisar. Mínimo 4. Se for muito gente boa, ele coloca 3. Mas assim, tem que ser camarada pra caramba. Geralmente é 4. Ele vai pegar 4 valores arbitrários e dentre esses valores vai estar aquele que te interessa. Então, por exemplo, novamente, digamos que o zinco ali é o metal de sacrifício que eu tenho que escolher perante o cobre. Então, o cobre, ele poderia sofrer oxidação, dependendo do meio que ele se encontra, só que eu quero colocar um metal de sacrifício. Aí, dentre o que eles me oferecer, eu acabo olhando e falando, não, o mais interessante aqui é o cobre, o zinco. Ele é o cara que vai me atender. Então, digamos, por exemplo, que ele coloca como uma opção. Vou pegar só 2 aqui para a gente analisar. Uma das opções fosse o bário, a outra opção fosse o magnésio, e aí o zinco. Como que eu sei que seria a resposta correta eu escolher o zinco? Primeira coisa que você tem que olhar. O que eu estou interessado? Eu estou interessado que algo que reduza ou algo que oxide. Já começa por aí. Eu preciso de alguém que tenha maior chance de oxidar do que o cobre. Então a primeira coisa que você vai fazer vai pegar a tabelinha que ele te deu e também na questão, muito provavelmente ele vai te informar o valor do cobre. Então vamos lá olhar o valor do cobre. Ó. O valor do cobre para oxidação é essa coluna de cá. Para oxidação é menos 0,15. Esse que é o valor do cobre. Então eu tenho o do cobre como referência. Tem que ser alguém que queira se oxidar com muito mais vontade do que o cobre. E quanto mais esse valor estiver distante, melhor. Então, por exemplo, por que não pode ser o estanho? Vamos pegar o estanho, não, a prata. Ó, a prata aqui, ó. Por que não pode ser a prata? Porque o valor do potencial de oxidação da prata é inferior ao valor do cobre. Ou seja, o cobre ele não é muito fácil de oxidar, mas perante a prata, por mais difícil que seja, ele ganha. Então a prata vai ficar na boa e o cobre vai ser oxidado. Então eu quero que isso aconteça. Eu quero que o outro metal se oxide. Aí novamente vem aquela questão do porquê que a prata é considerada um metal nobre. Porque ela tem um baixo potencial de oxidação. No caso aqui outro, interessante, ó, o ouro. O ouro é menor ainda, muito menor. Então a chance do ouro se oxidar é muito baixa. Portanto, o ouro com certeza não vai sofrer oxidação com tanta facilidade. Ah, mas quer dizer que o ouro nunca vai se oxidar? Pode ser que ele se oxide, mas com uma dificuldade muito maior, vai dar muito mais trabalho. E um detalhe muito importante na hora de você olhar para esses valores. Observe que esse cara aqui, ó, é o ouro mais 1, tornando-se ouro mais 3. Esse aqui é o ouro 0, tornando-se ouro mais 3. Muito cuidado na hora de você escolher, porque propositalmente na questão, digamos que eu tivesse uma situação de um metal que tem 2 NOx diferentes, mais 1 e 0, precisa ser o ouro, pode ser qualquer outro. Ele vai fazer questão de
colocar os dois como alternativa para ver se você está esperto, se você vai escolher o certo. Porque digamos que lá no seu exercício ele fale que você está trabalhando com um ouro que ele parte do zero, do NOx zero. Então, se você escolher o ouro mais 1 como referência para você analisar, tá errado. Porque ele quer que você analise o ouro zero. Aí você olha isso daí e fala, beleza, agora eu vou ver o resto. Então a mesma coisa aqui no caso da prata ou do cobre, o NOx é fixo, não tem problema. É só esse cobre, o cobre na verdade não, né? O cobre tem dois. Tem esse cobre aqui e tem esse cobre aqui. Só que olha só, esse cobre parte do zero e vai a mais 1, esse cobre aqui parte do zero e vai a mais 2. Se por acaso ele está me dizendo que o cobre que eu estou trabalhando é o cobre que vai de 0 a mais 2 e eu escolho o cara que vai de 0 a mais 1, tá errado. Aqui ó, um é 0,15, o outro é 0,33. Já tem uma diferença significativa isso. Mas isso nos exercícios vai ficar mais claro essa questão da escolha. Mas vamos voltar lá. Então o potencial de oxidação do cobre é menos 0,15. Por que então o zinco? Porque o do zinco é mais 0,76. Então, o zinco aqui foi o que ele escolheu, porque o metal que, no caso, por que ele... outra pergunta interessante também. Por que o metal de sacrifício não é feito de bário? Pô, o bário é 2,90, muito mais fácil de ele oxidar do que o bendito do zinco, que é 0,76. Pô, o cara tá perdendo tempo lá, colocando troço de zinco, coloca de bário, o bário é garantido. Mas nós temos um problema. O potencial de oxidação do bário é tão grande, mas tão grande, que ele reage violentamente com a água. Então, enquanto o zinco vai aguentar um tempo, vai na boa ali, entregando os elétrons dele e tal, só levando na boa a situação, o bário seria coisa de horas, toda aquela placa de bário ir embora, além de causar uma explosão na hora que o bário entrasse em contato com a água. O magnésio é a mesma coisa. O magnésio, o potencial é mais 2,3. Pô, seria interessante ser um negócio de magnésio, né? Mesma coisa. O magnésio, assim como o bário, pelo fato do potencial de oxidação dele ser tão alto, mas tão alto, na hora que ele entrar em contato com a água, ele vai sofrer uma reação tão violenta que ele vai acabar em pouquíssimo tempo e vai gerar uma explosão. Então por isso que a gente não usa esses caras. O que poderia ser usado é o alumínio. O alumínio é 1,66. Só que aí vem aquela questão, por que o cara então não usa alumínio? Alumínio não tem problema colocar na água. A gente coloca um monte de coisa com alumínio, não dá problema, mas alumínio é caro. Entendeu? Então tem essa questão também, pô. Por que o cara não escolheu alumínio? Porque alumínio é caro. Então aqui a gente recicla alumínio, não é um negócio barato. E zinco é barato. As pessoas fazem telha de zinco. Só por aí dá pra ter uma noção como que o zinco não é um negócio caro. Então o zinco é uma escolha interessante. É fácil de eu poder utilizar, que ele não tem uma reatividade absurda. Ele vai aguentar o tempo legal ali, bacana. E ele é barato, então por isso que é um metal de escolha. E outra coisa, eu quero um metal que ele vai ser corroído. Não tem volta para ele. Ele vai ser corroído, o nome já diz, é um metal de sacrifício. Eu não vou colocar um negócio caro para poder fazer esse tipo de função. Tem que ser uma coisa palpável, tanto quimicamente quanto economicamente. Por isso que a gente escolhe o zinco, um dos mais usados. Ele já diz isso no vídeo.